programa Palavra Ética, como nós já dissemos na nossa última entrevista, entra naquele período que todo ano eleitoral é exigido de nós. É um programa especial, Palavra Ética Especial Eleições, onde nós entrevistamos as pessoas candidatas naquele período, na ordem que estiver sendo exigida pelo tipo de eleição. Esse ano nós temos eleições municipais e nós temos aqui em Belo Horizonte vários candidatos e várias candidatas. E hoje nós vamos conversar com uma que eu até conheço há muito tempo, dos nossos movimentos sociais, movimentos populares, né, que é a Maria da Consolação Rocha. A Consola, como ela é conhecida entre todos nós, ela é do partido, eu vou misturar os nomes, é o PSOL, ela vai explicar daqui um pouquinho, e nessas eleições elas fazem aliança com o PCB. Mas, então, nós vamos começar conversando. A Consolação, a profissão dela ela é professora e agora ela mesma vai nos contar por que a pessoa Consolação se dispôs a encarar a candidatura a prefeita de Belo Horizonte. Então, eu queria que você começasse a contar para nós, Consola, bem, assim meio resumidamente, né? Onde você nasceu, como é que foram os primeiros anos de vida, e o que foi aquela marca que foi aparecendo na sua vida, que de repente agora, nessas alturas, né, te credencia não só à frente dos seus companheiros e companheiras, mas também à sua frente, para você sair candidata a prefeita de Belo Horizonte. Eu agradeço, Caiafa, essa oportunidade. Bom, eu nasci e cresci em Belo Horizonte, em uma ocupação urbana, a VDA. Minha família é uma família trabalhadora. Meu pai era mestre de obras, minha mãe costureira. E desde a infância eles eram pessoas simples que lutavam com muita dificuldade para garantir o sustento da família, mas que eram envolvidas com as questões políticas do país. Então, eu lembro assim, de duas cenas que marcaram a minha vida. Uma da minha mãe, a gente criança, eu e meu irmão, minha irmã ainda não tinha nascido, ela sentada com uma revista Cruzeiro, mostrando, lendo para a gente e falando sobre a guerra no Vietnã. E o meu pai, eu já sabia ler e escrever, por volta de 8 anos de idade, estavam acontecendo eleições, e ele colocava como tarefa que eu ficasse no horário que ia passar os resultados, as parciais, né, porque era contagem manual de votos, aí passava as parciais no rádio, para eu acompanhar a votação da candidatura que ele apoiava. Então eu tinha que ouvir aquele programação todinha, prestar bastante atenção para anotar corretamente a votação parcial da candidatura que ele apoiava e entregar no final do dia para ele. Além disso, minha família era muito religiosa e eu comecei a participar no movimento da igreja, na paróquia São Pio X. Então, eu fui do grupo de crianças, do grupo de adolescentes, do grupo de jovens, catequista, participei do coral da igreja, participei como vicentina, depois fui conhecendo o pessoal dos outros grupos de jovens da cidade, e aí eu entrei para a Pastoral da Juventude. Então, fui tendo uma vida de participação nas lutas da cidade. Em seguida, quando eu entrei para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em 85, comecei a ter contato mais direto com o movimento sindical, porque quando trabalhava no comércio, eu era filiada, mas não tinha uma participação sindical. Quando você entrou para a Prefeitura, você entrou como professora? Professora concursada, em 1985. Uhum. No final do ano, 8 de novembro de 1985. E em 1º de janeiro de 1986, eu fui lotada, aí eu mudei de escola, eles perguntaram quem queria mudar de escola, porque eu trabalhava naquele horário intermediário de 3 às 7, aí eu fui para uma escola nova, a Escola Municipal Cônigo Raimundo Trindade, que fica no bairro Piratininga, a escola na qual eu trabalho até hoje. Então, tem 26 anos que eu estou na mesma escola, trabalhando com a mesma comunidade escolar. Então, a partir daí, eu fui acompanhando as lutas da categoria. Então, em 1986, nossa escola participou da greve,
mas participou sobretudo da greve de 1987. Eu fui eleita para o comando de greve como representante de escola, e desde 1987 foi uma greve longa, o governo era o Newton Cardoso, foi uma greve conjunta do funcionalismo público estadual e o funcionalismo público municipal. E a partir daí eu participei de todos os comandos de greve da minha categoria. Entrei na direção colegiada da UTE, ainda era UTE, né, que acompanhava a rede municipal. Depois entrei na direção do Sindiúte, fiz parte da direção estadual do Sindiúte, fiz parte da executiva nacional da CUT, da executiva estadual também da CUT, e do Sindirrede BH, que é o sindicato hoje que representa a rede municipal de educação. E também fui militante, né, até final de 2004, do Partido dos Trabalhadores, tendo sido membro 2 vezes da executiva estadual do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar, porque se refere um pouco atrás. Você, evidentemente, estudou na escola pública. Como que você enxergava, naquele tempo, a formação adquirida na escola pública e a que era conseguida através da escola particular, da escola privada? Bom, a minha formação foi assim, estou com 49 anos, né? Então, na minha infância, nós tínhamos os grupos escolares, eram as escolas reunidas, eu estudei na Escolas Reunidas Santa Lúcia. E as professoras, eu tive uma professora da 1ª à 4ª série, a dona Vera, era uma professora, assim, que marcaram muito, porque elas trabalhavam, a escola era dentro da vila, e elas tinham um compromisso muito grande com as crianças, né? Então, independente, elas não tratavam da seguinte forma, a gente está dando aula aqui, são essas crianças pobres. Não, cobravam de todas as crianças a participação, o respeito, o compromisso com a educação. Então, isso me marcou muito. Da 5ª à 8ª série, eram poucas as escolas públicas. Então, a prefeitura tinha um esquema dos vereadores darem bolsas de estudo. Então, eu lembro que minha mãe batalhou porque eu queria continuar estudando, a família achava importante continuar estudando, mas a gente não tinha condições de pagar a escola. Ela conseguiu meia bolsa, aí eu fui estudar no Colégio Renascença, andava quase 4 quilômetros a pé todos os dias para ir para a escola, e não tinha dinheiro para pagar. Então, eu fui trabalhar como empregada doméstica. Então, da 5ª à 8ª série, eu trabalhei como empregada doméstica para pagar a escola. Depois, na militância na igreja, a dona Sena era um casal que não necessariamente casados. Era um senhor solteiro e uma senhora viúva, né? A dona Sena, e a gente chama ele de tio Pio. Eles que articulavam o trabalho com as crianças, eles também davam muito incentivo para as crianças estudarem. Então, a dona Sena, para várias das meninas, né, muitas meninas, incentivou da gente fazer a prova no Instituto de Educação. Então, fiz a inscrição, passei na seleção do Instituto de Educação para fazer o curso de magistério. E aí eu tinha que trabalhar para pagar a passagem, né? Então, eu trabalhei 1 ano como faxineira na igreja, depois eu fui trabalhar como balconista, trabalhei como office girl, auxiliar de escritório, secretária, trabalhei com divulgação de livros, e aí eu comecei a trabalhar como professora. E fiquei nessa profissão por uma opção, porque eu tinha feito... Porque naquele período de 18, 19 anos, fazia vários concursos. Um deles, que eu fiz para funcionária pública federal, eu fui chamada para trabalhar na Polícia Federal. Aí, quando cheguei lá, eu falei assim, eu não estou com vontade de trabalhar na Polícia Federal, não. Qual a opção que eu tenho? Ir para o final da lista. Então, eu vou para o final da lista. Quando chamaram para trabalhar no Ministério da Fazenda. O salário, na época, não compensava, e eu já tinha uma atividade, né, uma participação mais efetiva na educação. Estava fazendo o curso de pedagogia, estava concluindo o curso de pedagogia, eu concluí em 86. Então, eu optei por continuar na educação e de continuar na educação básica. Em 2000, eu fui trabalhar como professora substituta e depois fiz processo seletivo na Faculdade de Educação da Universidade do Estado. E estou lá, né, desde então, sou professora efetivada, com essa precariedade, né, de trabalho, que são os efetivados no Estado. No meu caso, por exemplo, eu tive
como eu estava fazendo doutorado e não havia licença remunerada, eu fiz redução de trabalho com redução de jornada de trabalho com redução de salário, para poder estudar. E quando chegou a Lei 100, me pegou nessa situação. Então, eu fiquei, né, com as 10 horas e tenho trabalhado hoje na Faculdade de Educação, acompanhando orientação de monografia, sou editora da revista da Faculdade de Educação e sou, agora, recentemente, eu sou professora colaboradora do curso de mestrado e participo de uma pesquisa nacional sobre remuneração docente. Tá bom. Consola, vamos entrar agora na questão dos partidos políticos. Então, você estava começando a dizer que a tua primeira opção partidária foi o PT. Então, eu queria saber, primeiro, o que te moveu a procurar o partido político? E depois, por que o PT? E depois, como que se deu a tua ida para o PSOL? Então, nessa militância... E saindo das siglas, fala o nome de todos. Então, nessa militância sindical e essa militância também na Pastoral de Juventude, nós fomos tendo contato com os partidos. E eu fui acompanhando, né, esse processo. Então, eu fui para o comício das diretas já, participei dos debates da Constituinte, acompanhando esse movimento. Aí eu fiz a opção de entrar para o Partido dos Trabalhadores. Aí fui militante muitos anos do Partido dos Trabalhadores, mas chegou naquele momento... Mas por que você fez opção pelo partido político? Você podia fazer opção por continuar nos movimentos, por exemplo, se você fosse muito religiosa, na própria pastoral e tal. Eu queria que você contasse, né, para as pessoas que estão nos assistindo, por que chega uma hora por que foi importante para você fazer uma opção, não só política, porque político nós todos somos. Político partidário. Né, mas para a política partidária. Foi na compreensão daquele momento da necessidade de construirmos um instrumento de disputa de poder no país. Né? E o Partido dos Trabalhadores, ele surgiu com essa perspectiva. Né? Mesmo antes de ser militante sindical, partidário, eu acompanhava. Né? Acompanhava pelos jornais, as reportagens sobre a CONCLAT, né? A criação da Central Única dos Trabalhadores. Então, eu vi essa importância, e mesmo participando da Pastoral da Juventude, essa importância de ter uma ação coletiva, organizada, com uma intencionalidade de mudança de destinos. E o partido político, ele tem essa perspectiva. Né? Então, fiquei no Partido dos Trabalhadores durante esses anos, nessa perspectiva de construção, de alteração de destinos no nosso país. Então, quando chegou na eleição do Lula, todas as polêmicas, né, de 2003, da questão da Previdência, que levou à expulsão, né, de parlamentares, entre eles a companheira Heloísa Helena, que era minha companheira de corrente política, porque dentro do Partido dos Trabalhadores eu militei anos na democracia socialista, por uma identidade de compreensão de mundo que é necessário transformar a vida política do mundo, mas a vida política inteira. É até interessante você falar isso, e eu vou te pedir para dar uma cortada agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas vamos retomar nesse ponto. Quando você fala que você era dentro do PT, você era da democracia socialista. Por quê? Existem alguns palavrões na política que eu aproveito quando vocês vêm aqui para a gente traduzir. Então, você vai começar explicando para nós o que era uma tendência e o que era essa tendência socialista dentro do PT. Bom, dentro de um minuto nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim.
para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Bom, então, nós estamos num ano eleitoral, ano de escolhermos o próximo prefeito ou a próxima prefeita de Belo Horizonte, e por isso nós estamos aqui num Palavra Ética especial Eleições. E conversando hoje com a Maria da Consolação Rocha, que é a candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PSOL. Nós estávamos conversando na hora do intervalo sobre a questão do partido político e a Consolação tinha se referido a uma tendência do Partido dos Trabalhadores que é a democracia socialista. Então, eu queria que você explicasse rapidamente que tendência era essa e imediatamente falasse, então, da tua entrada ao PSOL, o que te motivou muito, além da expulsão daqueles, né? Bom, você conta o caso aí, mas também os dados positivos que te levaram a entrar no PSOL e como é que você vê o partido hoje? Bem, a democracia socialista era uma corrente dentro do PT vinculada à Quarta Internacional, ao grupo trotskista próximo ao companheiro economista belga Ernest Mandel. Hoje ela não é mais isso. Uhum. Mas nós, dentro do PSOL, continuamos vinculados internacionalmente com a Quarta Internacional. Né? Nós continuamos a nossa trajetória com essa perspectiva internacional, que a luta da classe trabalhadora ela não é só uma luta local, só nacional. Ela é uma luta internacional e, portanto, ela precisa ser articulada nessa perspectiva. E a minha opção pela democracia socialista tem a ver com as referências e a concepção que eu estava dizendo de transformação completa do mundo. A Quarta Internacional, que alguns chamam a Quarta Internacional, Secretariado Internacional, porque tem outras vertentes do trotskismo no mundo, no nosso caso, a corrente mandelista, nós temos essa concepção de que só tem socialismo com feminismo. E só construiremos a plenitude da vida das mulheres com socialismo. Isso é casado. Então, nós temos essa perspectiva de transformação completa, é transformar as relações humanas, da produção das riquezas, distribuição da riqueza e da reprodução da vida. E nessa perspectiva mais ampla, discutir os debates sobre o planeta, a questão ecológica. Então, nós pertencemos a uma corrente que discute economia, a política antirracista, antifascista, discute o feminismo, discute a perspectiva de uma vida plena, né, o combate à homofobia, a defesa do planeta. Então, essa perspectiva do socialismo que incorpora a diversidade humana.
Bom, e aí? Vamos falar sobre o próprio partido, Isso. pessoal? Traduz a nomenclatura primeiro. O Partido Socialismo e Liberdade, ele vai surgir, então, no primeiro momento, com essa ruptura, uma saída crítica em relação, uma crítica à esquerda, ao governo Lula, principalmente pela política econômica, mas, sobretudo, pela reforma da Previdência, que retirou direitos trabalhistas duramente conquistados em nosso país. Então, naquele momento, o governo fez uma opção neoliberalizante. E nós não concordamos com esse processo. Agora, as saídas, elas foram acontecendo de forma diferenciada, né? Então, um grupo saiu, mesmo dentro da nossa corrente, dentro da democracia socialista, saiu um grupo junto com a Heloísa Helena, um grupo permaneceu para fazer o convencimento interno, para sairmos com mais pessoas, e aí nós ficamos um pouco nesse grupo, fomos fazendo o debate em 2004, em 2005 nós saímos do Partido dos Trabalhadores, junto com um agrupamento no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Nós assinamos um documento que circulou pelo mundo, os motivos pelos quais nós estávamos saindo para construir o Partido Socialismo e Liberdade, porque mesmo estando dentro do Partido dos Trabalhadores, nós estávamos coletando assinaturas para a criação do PSOL. E o PSOL é um partido que tem as alegrias e tristezas de fundação de todos os partidos, né? Tá tudo perfeito, não. É um partido em construção no momento difícil da conjuntura, mas é um partido que nós estamos construindo e apostando, porque ele nasce com o compromisso de construir uma outra política. E nós saímos antes da polêmica do Mensalão, né? Uhum. Então, nós construímos esse partido antes do escândalo do Mensalão, porque nós queremos construir uma outra política, uma política na qual as pessoas das cidades, do país, do mundo, participem efetivamente da construção de seus destinos. Um partido comprometido com o socialismo e com a liberdade. Recuperar essas bandeiras que haviam sido perdidas pelo Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos construído o PSOL. Atualmente, em Minas, nós temos um parlamentar, um vereador em Sete Lagoas. Em nível nacional, nós temos o companheiro Chico Alencar e o companheiro Jean Willis, são do Rio de Janeiro, o Ivan Valente de São Paulo. Tivemos, por um período, a companheira Marinor do Pará, que infelizmente perdeu o mandato, né, por causa da revisão da ficha suja, né, nem era da ficha limpa, e o senador Randolph. E estamos, nessas eleições, apresentando candidaturas em várias cidades, e candidaturas que têm... São quantos deputados? Federal? Federais, 3 deputados federais. 3 e um senador. E um senador. E aqui em Minas temos um vereador em Sete Lagoas. Uhum. Então, nós estamos apresentando candidaturas, destacar 3 nesse momento do Pará, né, o Edmilson, que está lá no Pará, que já tinha sido prefeito quando era militante do Partido dos Trabalhadores. Sim. O Renato Roseno. E ele tem chance de ganhar? Tem, está na frente das pesquisas. O Renato Roseno, que está ali disputando o 2º lugar nas pesquisas. De onde? No Ceará, em Fortaleza. Ah. E o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. São candidaturas que têm articulado com os movimentos das cidades, né? Uhum. Porque nós acreditamos, quando nós estamos dizendo assim, nós queremos construir uma outra política, nós estamos construindo diálogos com pessoas que já estão fazendo essa outra política. Então, em Belo Horizonte, nós também estamos fazendo isso, né? Tem pessoas em nossa cidade, principalmente a juventude, que está construindo outra política há alguns anos na cidade. Isso é muito interessante de ver, porque tem a ver com o debate dos partidos políticos. Nós temos uma juventude diversificada na cidade, que está construindo uma outra política, não necessariamente afiliada a algum partido político, mas quer resgatar a política enquanto essência humana da construção de soluções coletivas para os nossos problemas. Se você for eleita, quais são os projetos, quais são as propostas,
o que você já pensa hoje, como prefeita de BH, você vai levar para Belo Horizonte? Quais são os temas ou os próprios projetos mesmo? Caiafa, nós temos um grande orgulho nessas eleições. Nós somos a única candidatura que apresentou um programa construído coletivamente durante 6 meses, debatido com vários militantes de diversos movimentos da cidade e que discute o conjunto dos problemas da cidade e apresenta propostas para esses problemas. E esse nosso programa de governo ele é baseado em 2 eixos. O direito à cidade. Nós queremos uma cidade de direitos, uma cidade onde todas as pessoas possam ter saúde, educação, moradia, trabalho, transporte, cultura, lazer, com dignidade. E a radicalização da democracia. Nós queremos uma cidade onde o conjunto da população defina o seu destino. Nós não podemos continuar aceitando que 1% de poderosos, das empreiteiras, dos banqueiros, dos donos do transporte coletivo, defina o nosso destino. Então, nós precisamos tomar o destino em nossas mãos. Né? Nós, os 99% que trabalhamos, vivemos e pagamos os impostos nessa cidade. Então, aí, dentro desses eixos, nós vamos apresentando propostas para os vários problemas da cidade. No caso da saúde, nós vamos priorizar a saúde pública, vamos desprivatizar a saúde de Belo Horizonte, vamos romper com as parcerias públicos-privadas. O dinheiro da saúde pública é para a saúde pública. Nós vamos investir na criação de um modelo articulado de atendimento para que a pessoa que entre no centro de saúde, na UPA, até as consultas eletivas, esse processo de tratamento ele seja feito o mais rápido possível. Isso exige investimento nos profissionais da área da saúde, salários dignos, plano de carreira. Na educação, nós temos uma polêmica na cidade, né? Os candidatos da situação discutem se é escola integrada, se é escola plural, que escola que é. Nós vamos melhorar a escola valorizando quem trabalha na escola. E valorizar quem trabalha na escola significa ter salário digno, plano de carreira e valorização da sua construção intelectual. Né? Incentivar as pessoas a pensarem a escola, a participarem das decisões da escola. E no caso da educação infantil, para nós é inadmissível a permanência da discriminação com as professoras da educação infantil. Professora tem que receber o mesmo salário com a mesma formação. Médico não recebe menos porque é pediatra, geriatra ou ginecologista. Então, nós vamos unificar a carreira da educação infantil. Vamos valorizar e incentivar os estudantes para que eles estimulem a participação no conhecimento, a construção do conhecimento. E para isso também precisamos garantir passe livre para os estudantes da nossa cidade. E vamos convidar as famílias a participarem efetivamente da construção dos projetos pedagógicos das escolas. Porque sem a participação da família, a participação de quem estuda na escola e a participação de quem trabalha na escola, não tem como construir uma escola de qualidade. Ela se faz de qualidade com a participação de todo mundo. Hoje nós temos uma perversidade, que é um grupo que está há 20 anos na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, fora da sala de aula, querendo ordenar o trabalho de quem está dentro da sala de aula. Então é quem está ali no chão da escola, conhece os problemas da escola, junto com as famílias, os estudantes, resolvendo esses problemas. Do ponto de vista da mobilidade humana, que é um debate que o pessoal de Fortaleza coloca, porque a mobilidade urbana centra muito mais nos veículos, né? No tipo de transporte. Mobilidade humana centra nas pessoas. Como vão ocorrer os deslocamentos das pessoas dentro da cidade? O direito de locomovermos dentro da cidade. Nós estamos discutindo, primeira questão, rever a concessão com as empresas de ônibus. As empresas hoje têm um contrato com a prefeitura que até 2028 garante, independente de qualquer coisa, um reajuste anual das passagens. Então, o que acontece conosco que vivemos na cidade é, de presente de Natal, nós recebemos aumento da passagem, ou seja, o dinheiro que sai do nosso bolso. Enquanto isso, os empresários recebem um gordo aumento dos seus lucros.
Então, a revisão do contrato dessas concessões vai garantir imediatamente a redução do preço das passagens, o passe livre para todos os estudantes e o passe livre para a população nos finais de semana. Isso a gente já viu em Belo Horizonte acontecer outras vezes. Além disso, vamos criar o cartão 24 horas e precisamos, para melhorar o trânsito da nossa cidade, precisamos ter, portanto, esse transporte público abundante, de qualidade, baixo custo e articular com a região metropolitana a unificação dos processos, seja a volta dos trilhos, né, dos trens urbanos, porque os trilhos estão aí, e a criação do cartão único. Consola, infelizmente nosso tempo terminou, mas já vai ficar aqui um convite para você voltar depois das eleições para a gente continuar essa conversa aqui, que eu acho que é fundamental, pode me cobrar, porque é muita gente pedindo entrevista e às vezes a gente esquece das promessas feitas, mas eu quero que você me lembre. E eu queria te pedir também um site onde as pessoas pudessem conhecer todo o programa que vocês estão colocando. Bom, primeiro, nós queremos estar aqui no segundo turno. Porque se todas as pessoas, se todas os 30% das pessoas que não concordam com o que está acontecendo na nossa cidade hoje, apoiarem a nossa candidatura, nós estaremos no segundo turno. E eu quero muito ser a primeira mulher a governar Belo Horizonte. E para conhecer mais as nossas propostas, maria50.blog.br. Ótimo. Nós vamos, inclusive, transcrever para a tela, de modo que as pessoas possam pegar. E eu queria te agradecer demais de você ter aceito, em cima da hora, né, para vir ter essa conversa aqui. Te desejo todo sucesso, né? E a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho, eu quero um agradecimento muito especial e até a próxima semana, se Deus quiser, com a entrevista de um ou de uma outra candidata. Até lá.